O Romero, hoje, para o Corinthians, é melhor que eles. É um fato. Não dá pra você negar. Pela esquerda, o Wesley tá arrebentando. O Wesley tá muito bem. O Wesley tá muito bem. Se lapidar o cara, ele pode ser aí um jogador fundamental para essa temporada. Mas sempre tá sobrando em cima do Romero, cara. Aí eu pensaria um pouquinho antes de mexer com o Romero. E aí, nação corintiana? Sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Pessoal, a mídia repercute aqui o jogo do Corinthians, né? As possíveis mudanças que o Antônio Oliveira pode fazer durante a temporada. Destaca alguns jogadores do Corinthians, né? O Corinthians tem alguns bons jogadores, pessoal. Não adianta aqui a gente querer esconder, né? E a tendência é que o Antônio Oliveira volte com o time tinino, né? Ele vai fazer uma pré-temporada com certeza, né? Pré-temporada essa, pessoal, que é muito bom, né? Até porque ele não teve pré-temporada, já chegou, foi treinando a sua equipe, então isso aí não é bom, né? Então vamos esperar que o Antônio Oliveira consiga, pessoal, consiga dar, como é que se diz? Deixar esse time tinino, né? Porque o Corinthians, esse ano, pessoal, não pode passar por aquele sufoco que a gente passou o ano passado, né? Então é isso, né? Vamos ver o que foi que a mídia aqui, né? Os Santos falaram, né? Vamos ver o que foi que eles estão trazendo de informação. Peço aqui para você deixar humildemente seu like, pessoal. Vamos bater uma metazinha aqui de 1000 likes. Se inscrever no canal, né? Então é isso. Fique no vídeo até o final. Tem muita informação, tem muita coisa boa, pessoal. E aí, você acredita em Antônio Oliveira? Ele vai conseguir recuperar esse time? Eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho, pessoal. Ótimo trabalho. Pena que ele não iniciou desde o início, né? Teve aí o tal Mano Menezes pelo meio. Então é isso. Vamos acompanhar o vídeo. Fique no vídeo até o final. Tem muita informação. Agora aí, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Cara, foi importantíssimo no final da temporada passada. Ele está sendo importante. E está sendo, né? E ele está incomodado com esse tipo de coisa. Aí o técnico precisa ter um pouquinho de sabedoria para não mexer numa das poucas coisas, né, que o time tem de bom. Mas enfim, é isso aí, cara. Não, sem contar que é o seguinte, o Corinthians tem dois centroavantes, apesar do gol do Yuri Alberto e do próprio gol do Pedro Raul. O Romero, hoje, para o Corinthians, é melhor que eles. É um fato. Não dá pra você negar. Vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês sabem como eu não gosto dessa safra aí de centroavantes do Santos, né? Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo não tá entrando mais, não. Sumiu lá no Faz Benfica, 3 né? jogos que ele nem entra. O Benfica tomou de 5 do Porto. Tomou de 5. Com gol do Hélio, que foi convocado. 5-0? 3 jogos. 5-0. O Porto ganhou do 5-0. Benfica de 5-0. O Marcos Leonardo não entra mais em campo. Foi na Luz ou foi no Não, foi lá em Foi no Dragão. Porto. Dragões. Mas Caraca, não caiu o técnico, não aconteceu nada. 5-0, tem que cair Não, o todo Roger mundo. Schmidt ele não é É o inglês, unanimidade. né? Não, ele Não, é alemão. Ele não é unanimidade no Benfica. Mas vamos lá. Mas eu não acho que o Yuri Alberto é tão inútil assim que nem o Caçada fala. Eu entendo. Porque quando é aquela velha história, põe com a camisa do seu time. A hora que o cara bota a camisa do seu time, você começa a ficar com raiva dele. Quando ele tá com a camisa do outro, você tem paciência, você olha o adversário, você vê o... Eu acho que tem um preconceito, o Romero é esforçado. Isso daí é uma forma de querer diminuir. Ele não é só esforçado, não, cara. Você precisa ver o jogo. O Romero, taticamente, é importante. Ele cumpre um papel importante e ele faz gol, cara. Ele faz gol, não sendo um centroavante, ele às vezes faz mais gol do que o próprio Yuri. Às vezes não, ele faz mais gol do que o Yuri. Ele fez gols decisivos. Agora eu queria falar um negócio aí sobre... Foi o Rubão que falou que acabou a farra, né? Sim. Não, foi o Augusto Melo. Foi o Augusto Melo? Não, Rubão. Os dois falaram. Os dois falaram que acabou a farra. Acabou a farra pra quem? Né? Ele fala isso justamente num fim de semana em que, do outro lado da Dutra, o Flamengo foi campeão. Ele tinha se referido ao Flamengo e ao Palmeiras, no caso, né? Acabou a farra pra quem? Time pessimamente administrado. E quando o Quesada fala sobre o Yuri Alberto aí, o Corinthians falava em Gabigol. E aí o torcedor tem que aturar Yuri Alberto, né? E o Pedro Raul que chegou. O pior não é aturar nem o Yuri Alberto, o Gabigol. Não, o problema não é aturar isso. O problema é aturar um time que tá fora do Campeonato Paulista, que é uma vergonha. É uma coisa ridícula, uma coisa patética. O Corinthians fora da próxima fase do Campeonato Paulista. Um campeonato que é desenhado para os quatro. É desenhado para os quatro. Não tem essa história de, porque quem tem mais pontos classifica. Não. A questão é que quem tem menos pontos hoje pode classificar também.
O Campeonato Paulista é tipo a telecena, ganha quem tem menos pontos e quem tem mais pontos, né? Enfim, é uma coisa que só aqui em São Paulo... legal isso daí. Isso só gostou, o Campeonato Telecena, né? Quem tem menos pontos ganha, quem tem mais pontos ganha também. Eu não sei como funciona a telecena, mas eu adorei o seu comentário. Mas é verdade, a telecena quem tinha menos pontos ganhava. É isso, Campeonato Telecena. Você já deu a letra, a telecena pode patrocinar, entendeu? Enfim, o ano que vem, quem sabe... patrocinar a gente aqui. Mas olha, é ficar fora, dessa... É meio vexatório. Não, meio não, é total, é esdrúxulo. Embora o grupo do Corinthians tenha sido o grupo de pontuação, não foi o de pontuação mais alta é o grupo do São Paulo, São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. Mas a campanha do Corinthians é ruim. A campanha do Corinthians não é uma campanha para classificar mesmo. Assim como a agora vocês... 5 jogos seguidos na mão do Mano. Sim. E sabe... Eles têm 7 derrotas. E o Augusto ficou engessado 6 derrotas. por conta da multa. Aí eu fiz um levantamento. 50% de jogos de derrotas, Sormani. É muita coisa. Aí eu tava... Agora mais, né? São 11 jogos, o Corinthians perdeu 6. Exato. Eu tava fazendo um levantamento aqui. Inferior a 50. O Corinthians gastou 127 milhões em contratação. Por que não pegou parte desse dinheiro e já mandou embora logo, Mano? Porque a demora pra mandar o Mano embora... Só o Pedro Raul custou 25 milhões. Pedro Raul, Ranieri, 12 milhões e meio de reais. Pedro Raul, 25 milhões. Tudo em real, tá? Rodrigo Garro, 34 milhões. Claro que isso não foi pago à vista. Félix Torres, 31 milhões e meio. Mateuzinho, 21 milhões e 400, por 60%. Mateuzinho é difícil, hein? Pedro Henrique, 2 milhões e meio de reais. Total, 126 e 900. Pô, de cara, ele tinha que ter pego o dinheiro e falado assim, escuta, o Mano tá fora. Não é meu técnico. Exato, ele de cara, antes de começar o campeonato. Ele assumiu, botou a bunda na cadeira. Antes de começar o campeonato, botou a bunda na cadeira, o Mano tá fora. Sabe o que eu faria? O papel do Mano, Quesada, desculpa. Não, imagine. Só pra fechar, o papel do Mano leva o Corinthians a essa desclassificação. O papel não, o trabalho do Mano, trabalho entre aspas, né? Leva o Corinthians a essa desclassificação. Não, complete. Até porque esse dinheiro, só para citar essa conta, vai ao encontro do valor da venda do Moscardo. Então, todo o dinheiro da venda do Moscardo já foi gasto em contratações. Né? Ficou elas por elas. Fica elas por elas. E agora, como é que faz? Se chega com 120 milhões lá no Flamengo, o Flamengo teria negociado o Gabigol com o Corinthians. Se chega com esse valor com todo... 120 milhões. Eu acho, mas aí... Faz uma loucura dessa. Mas Tudo aí... bem que aí... Desculpa, assim, aí o senhor vai falar, mas quem que vai jogar ao redor lá do Gabigol? Isso é um outro problema. Contrata o cara bom, depois você vai montando o time em torno do cara bom. É isso que você faz. Mas o Corinthians não tem grana nem pra montar em torno. Quanto esse que é o foi problema. aí? 31 127 milhões. Não, o Pedro Raul... 25 milhões. Puta, é muito dinheiro, cara. Só o que gastou com o Pedro Raul... 25 milhões. 25 milhões. 25 milhões. Então, só o que gastou com o Pedro Raul e lá atrás com o Yuri foram 22 milhões de euros, né? Hoje daria 110. Não, o Yuri acho que bateu 25. 25. Então dá 120 milhões mas o problema é que não entrou dinheiro. Não entrou dinheiro porque foi... Então, mas você... mas aí você acaba vendo, você perdeu. Robert e Renan, Mantuan, Pedrinho, do Queiroz. Então, é isso que eu falo. A questão não é gastar... Facinca, a questão não é gastar 120 milhões, porque tem que gastar. Não, a minha tese é essa. Não pode abandonar o time, porque se o Corinthians for para a segunda divisão, o negócio vai ficar ainda pior. E não tem mais aquela história de 20 anos, quando disputava a Série B, que mantinha a cota. É diferente hoje. É diferente, né? O patrocínio vai ser diferente, a cota vai ser diferente. Mesmo que o Corinthians acerte só com uma TV lá para fazer com exclusividade os jogos como mandante, o negócio é diferente. E tem as consequências, não joga Libertadores, não joga Copa do Brasil. Da Libertadores já tá fora. Não, eu sei, mas digo, se vai para uma Série B, aí fica aí você você engata alguns anos. Eu tenho uma visão um pouco diferente da do Quesada. E tá tudo certo. São debates que a gente pode ter aqui no ar. Você só discorda de mim. Você e o senhor, mas são os caras que mais discordam. Eu usaria o dinheiro todo para pagar as dívidas de curto prazo, esse dinheiro. E não dispensaria os jogadores que o Corinthians dispensou no ano passado. E vai de encontro, ou seja, contra aquilo que eu falava sobre reformulação. Mas temos um caso especial, uma situação ímpar. Quem que você não dispensaria? Renato Augusto, manteria. Gil, por exemplo. Manteria esses caras. Teria dispensado. O Renato deles era o único que eu não me desfaria, né? Juliano...
Juliano. Você, o Juliano Augusto. jogou bem no Santos, jogou. Jogou. Vocês estão Renato vendo o Augusto Renato- Jogou Agora, três partidas. Vocês estão vendo o Mas foi Renato bem. jogar no Fluminense? Não tá jogando nada. Ele entrou bem contra a Não LDU. tá jogando. Não acho. Ele Ah, sofre o pênalti. Hã? Ele sofreu o mas pênalti. tudo bem, porque, ok. Mas o jogo, a participação dele não Ontem pode ele ser não foi omissões. bem. Não foi Ontem bem. ele não foi bem. Bom, Contra o Botafogo. o Corinthians, ele me lembra aqui no Brasil, até indo contrário ao que você tá pensando, Quesada, em relação. Porque é legal pra caramba, você fala assim, pô, eu quero o Gabigol. Lógico que sim. Pô, todo time quer sonhar com os melhores jogadores do mundo, era mais um time do tamanho, da dimensão do Corinthians. Mas ele tem que entender que, às vezes, mesmo com todo esse tamanho, ele tem que trabalhar com a realidade que administrativamente é muito pequena. Administrativamente, hoje, o Corinthians é um anão, né? fala Nos assim. últimos 5. Não fala. Né? Um pequenininho em relação a... A instituição não pode ser confundida com as Peraí, pessoas que fizeram mal. exatamente, é isso que eu tô falando. Pera um Entendeu? pouquinho. Uma coisa... Falando da gestão, né? Exatamente. Uma coisa é o tamanho do clube. Outra coisa é o Corinthians ser, É a situação do né, clube. ser Outra coisa é a completamente situação. inferior, né? Pequena. A gestão, você tá falando. Exatamente. Né, o Corinthians administrativamente, por causa desses caras, ele se tornou um clube que parece um clube de esquina, né? Com dívida pra lá e pra cá, jogador indo embora. Então, assim. E ele me lembra muito o Milan, tá? Ele me lembra muito o Milan na Itália. É um clube enorme, um clube gigante, um clube campeão, um clube que teve os melhores jogadores do mundo, como teve o Corinthians recentemente. Porém, ele ficou 10 anos tentando arrumar a casa, entre acertos, erros, administrações ruins. O Milan Depois que saiu o Berlusconi, acabou. Entendeu? O Milan parecia o Provercelli sendo gerido. Provercelli, um clube Ele foi minuto. comprado por um chinês que foi um caloteiro, né? O cara arrebentou com o Milan, enfim, que é o que parecia essa última gestão. Só que agora vai colocando devagarzinho as coisas no lugar e o Milan ainda assim tem um time muito mais modesto que outros clubes, né, em relação ao futebol brasileiro. Aliás, o futebol italiano. A Inter contrata melhor, a Juventus, mesmo não estando bem, contrata... E o Corinthians é a mesma coisa. Ele tem que entender que os rivais, por estarem melhor administrativos, eles vão contratar mais. O Corinthians tem que ser mais criativo. Ele precisa entender que não dá pra ficar sonhando com pés mais altos, porque senão em algum momento ele vai acabar Agora, zerando o que vai qualquer chance de acontecer? tudo. O Corinthians agora fica quanto tempo sem jogar? Corinthians joga contra o Água Santa em São Bernardo para fechar o Paulista. Tá. Final de semana. Aí tem a Copa do Brasil. Aí Copa do Brasil na quinta, Sormani, da outra semana, dia 14, Contra o São enfrenta Bernardo. o São Bernardo no 1º de maio. Tá. Perdeu pro São Bernardo no Campeonato Paulista. E aí vai esperar. Se foi Essa eliminado- fase da Copa do Brasil são 2 jogos ou um só? É um jogo É um só. jogo só. Aí Aí se se acabar empatar. Só que agora empatado, é empatou é pênalti. Exato, Tá. exato. Corinthians E vai aí lá o fora. Corinthians espera o início do Campeonato Brasileiro. A estreia do Corinthians dia 13 ou 14 de abril contra o Atlético Mineiro. O Corinthians vai Já ter... saiu a tabela? Já saiu. Já saiu. Não tem as datas, mas já saiu a tabela. O Corinthians, então, tem um mês. Desrespeito. O Corinthians só treina. Eu sou contra, tá? Esse negócio de Quer dizer, que... o Corinthians vai passar o mês de março, vai Praticamente fazer inteiro um treinado. jogo contra o São Bernardo e esse jogo contra a Água Santa, que é um jogo para cumprir tabela. né? O jogo contra Nação corintiana. A mídia discute, né, a situação do Corinthians, né? E destaca, né, pessoal? Acho que nessa evolução do Corinthians aí com o Antônio Oliveira, um cara que vem jogando muita bola, 2 caras, né? Primeiro eu vou destacar aqui Romero, desde a temporada passada, vem jogando bola, pessoal. Foi ele que salvou o Corinthians de um sufoco maior na segunda divisão. Ele vem sendo destaque, né, mais uma vez. E agora, dessa vez, tem seu parceiro de ataque, o Wesley, né? O moleque vem jogando muita bola, vem chamando a atenção da mídia, né? Eu acho que o Antônio Oliveira tá conseguindo tirar o máximo do jogador. Com certeza vai tirar muito mais aí, né, pessoal? É um jogador que é jovem, né? Tem muito a aprender. Tem qualidade, né? Eu acho que isso aí é fundamental. E Romero é sem discutir, né? Ele joga ali todas as posições na frente, né? Como falso 9, né? Tanto pelas pontas, direito ou esquerdo, e tá sempre deixando seu golzinho, né? Acho que o Corinthians tá bem servido de atacante, né? Quando se refere à posição ali de número 9. Tanto Pedro Raul como o Yuri Alberto, né? Pedro Raul entrou no último jogo, fez gol. Yuri Alberto tem sido destaque depois da chegada de Antônio Oliveira. Tem sido um dos principais jogadores do Corinthians, né? Acho que o Antônio Oliveira, pessoal,
é aquele treinador que consegue recuperar jogador, né? Para você ter noção, vamos contar. Yuri Alberto, ele recuperou. Maicon, recuperou. No último jogo aí, acho que nos 3 últimos jogos, quem vem jogando muita bola? Wagner. Muitos criticavam, né? Recuperou. E ele pediu para o Corinthians não negociar Fausto Vera, que ele vai recuperar. Pois é. É o que a gente espera, né? Fausto Vera, desde que chegou no Corinthians, não jogou nada. É um jogador que passa despercebido, né? Quando ele entra, não corresponde. Vamos esperar. Vamos esperar que ele entre, que Antônio Oliveira consiga recuperar, né? Antônio Oliveira aí vai, depois desse jogo, do último jogo do Campeonato Paulista, vai ter uma parada, né? Vai conseguir fazer uma pré-temporada, eu digo até assim, né? Vai ficar uns dias esperando o jogo da Copa do Brasil, para depois estrear no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é fundamental o Corinthians passar. Eu acho que é o São Bernardo, né? Pegou. É muito disso que o Corinthians tem que se preocupar. Essa mídia brasileira é interessante. O Corinthians tem que se preocupar com São Bernardo. E por que não o São Bernardo se preocupar com o Corinthians, né? Mas deixe quieto. Vamos para o jogo. Vamos ver o que é que vem pela frente, né? E como eu falei, né? O Wesley é um jogador também que vem numa crescente muito grande, né? Pessoal, é uma discussão que vem à tona aí, né? Pois é, vocês vão dizer, de novo, Gabigol, pois é. O Corinthians gastou muito dinheiro com alguns jogadores, pessoal, e a mídia começa a repercutir e fala da situação. 25 milhões, Pedro Raul. 22 milhões, Mateuzinho. 34 milhões pelo zagueiro, né? Mais 34 por Garro. E o Corinthians não fez uma proposta, né? Ao Flamengo, né? A mídia discute, se pegasse todo esse dinheiro e fizesse uma proposta pro Gabigol, será que o Clube Carioca não libera? Eu não tenho dúvida, pessoal. Liberava na hora, né? Cerca ali de 120 milhões por esse pro Gabigol. O Flamengo ia liberar na hora, né? Aí, sei que muitos vão dizer aqui, mas vai jogar só com o Gabigol e os outros? Os outros ali, pessoal, o negócio era trazer um cara que fizesse a diferença, chamasse a responsabilidade, né? Um cara que se identificasse, né? Ele já deixou bem claro que se identifica com a torcida do Corinthians. E eu acho que a torcida do Corinthians teria apoiado nessa ideia aí, né? Outra discussão, porque também, desde o início da temporada, já que Augusto Melo tinha deixado bem claro, né, que Mano Menezes, né, não era seu treinador favorito, por que arriscar? Porque ele não chegou, não demitiu logo, né? Aí, isso aí custou o quê? Campeonato Paulista, né? 5 jogos, 5 derrotas. Acho que entrou na história, né? Péssimo trabalho de Mano Menezes. E hoje custou o trabalho, custou a classificação no Campeonato Paulista, né? E sobre o Gabigol, acho que toda a torcida do Corinthians concordava, né? E deixa aqui sua opinião. Você concordava com o Corinthians pegar 120 milhões no lugar de trazer esse monte de reforço e fazer uma proposta pro Gabigol? O que é que vocês acham? Deixa aí sua opinião nos comentários. Eu não tenho nem sombra de dúvida, né? Seria um jogador que chegava para arrebentar, para somar, ia chamar a responsabilidade, né? Ia crescer aqueles que estavam jogando perto dele, né? Com certeza Maicon ia crescer mais ainda, entre outros, né? É de se pensar, né? É de se pensar, mas vamos contar com o que a gente tem. Pré-temporada, com certeza Antônio Oliveira vai tirar muito desses jogadores. A gente já sabe que o Corinthians tem um padrão de jogo hoje, né, que não tinha antes. O time joga bem defensivamente, ataca bem também, né? Contra a Ponte Preta, o Corinthians acho que teve 20 finalizações, não conseguiu fazer o gol. Acho que isso aí acontece do futebol. É um jogo daquele para esquecer, né? Jogou bem, mas não venceu, né? Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acham aí? Deixa aí sua opinião nos comentários. Quero pedir aqui, quem não for inscrito no canal Banda Louco, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.